tipo de crescimento que não aparece nos stories, ele não gera aplauso e nem recebe validação. E quase ninguém, na verdade, percebe que tem um crescimento acontecendo. Mas é exatamente esse tipo de crescimento que gera mudança e muitas vezes para a vida toda. Hoje eu quero falar sobre a produtividade silenciosa, sobre crescer quando ninguém está te olhando. E por que que isso é mais difícil e mais poderoso ao mesmo tempo do que parece? E deixa eu te falar, fica comigo aqui até o final, porque eu quero explicar para você por que que tentar provar algo para os outros quase sempre acaba atrasando o seu processo. A maioria das pessoas acha, né, que não é produtivo o suficiente, que procrastina demais, que no fim das contas não faz nada direito. A gente tem esse sentimento guardado lá dentro. Mas na prática, o problema raramente é falta de ação. Sabe qual é o problema? É o excesso de exposição. A gente vive numa cultura onde parece que se você não está mostrando o que você faz, é como se você não estivesse fazendo absolutamente nada. E isso cria, gente, um cansaço invisível. Porque além da gente viver, trabalhar, tentar se melhorar, você ainda sente que você precisa, de certa forma, provar algo para alguém. Provar que você está mudando, que você está emagrecendo, que você está crescendo, que você, de certa forma, está evoluindo. Sabe? É uma canseira e isso drena muita energia, às vezes muito mais energia do que um trabalho em si, que a gente tem que acordar aí das 7 até as 5 horas da tarde. Então, quando você anuncia demais o que ainda está em construção, acontece uma coisa estranha. Presta atenção no que eu vou te falar. Porque quando você anuncia muito, você começa a viver para uma expectativa e não para um processo. Você começa algo novo e antes que esse algo novo crie raízes, você já está explicando, você já está de certa forma justificando, esperando uma reação. E olha, o problema não é contar depois, o problema é justamente contar antes de estar forte o suficiente. Porque toda ideia, ainda frágil, ela morre quando recebe opinião demais, sabe? Eu vou te falar uma coisa que talvez doa, mas é muito verdade. Nem todo mundo torce por você. Nem todo mundo entende o seu tempo. E nem todo mundo começou do mesmo lugar que você. Então a pessoa ela não tem como entender exatamente o que você está vivendo. Visualiza comigo, presta atenção. Existe uma coisa que a gente esquece. As sementes, elas crescem como? No escuro. Ninguém fica ali em cima da terra cobrando. Semente, e aí? Já brotou? Já saiu alguma raiz? Ela precisa de silêncio, de tempo, de umidade, de um ambiente protegido. E se você, por acaso, for lá e desenterrar a semente todo dia para ver se ela está crescendo, você mata a semente, né? Então tem fases da vida que são exatamente assim. Você precisa crescer no escuro, sem plateia, sem validação, sem ficar se explicando para as pessoas. E isso não é atraso, isso é exatamente o contrário, isso é preparo. Então, a produtividade silenciosa, ela não é fazer pouco, mas ela é fazer sem anunciar. É acordar cedo e ninguém saber. É mudar os seus hábitos e ninguém perceber. Sabe, é você estudar, é se organizar, é se fortalecer de dentro para fora. É muitas vezes você fazer terapia e ninguém fica sabendo que você conversa com o psicólogo. É uma oração que ninguém escuta. É disciplina, mas sem testemunhas. E sabe o que acontece quando você cresce dessa forma? Quando os resultados aparecerem, eles não vão precisar de explicação. Porque vai ser muito óbvio, vai ser muito visível. As pessoas, elas não vão perguntar, nossa, o que foi que você fez? Elas vão perceber claramente que você agora é uma nova pessoa. Talvez hoje você esteja numa fase em que falar menos é uma forma de se proteger. Não porque você desistiu, lembra? Mas porque você só amadureceu. E nem todo mundo precisa ter acesso aos seus planos. Nem todo mundo merece acompanhar o seu processo. E tá tudo bem. Então, se você está vivendo um crescimento silencioso agora,
Não se apresse. Algumas das melhores transformações, elas acontecem exatamente longe do barulho. Eu queria que você me contasse aqui nos comentários em qual área da sua vida você está buscando crescimento, só que em silêncio hoje. Eu leio todos os comentários, eu amo ler comentário e com certeza vou gostar de ler o seu também, tá bom? Então me conta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.